Mundial de Clubes tá bombando e a Itatiaia acompanha tudo pra você direto dos Estados Unidos e é pra lá que nós vamos ao vivo com o nosso correspondente. Ontem o Flamengo empatou, o Bayern de Munique perdeu. Vamos ter o Flamengo e Bayern de Munique. Hoje tem o Fluminense em campo, o Flusão também para avançar no Mundial de Clubes. Quem tem informações ao vivo, direto dos Estados Unidos, é o repórter Henrique André. Ô Henrique, hoje promete o Flusão em campo. E o Mengão ontem empatou e crise no Boca Juniors. O Boca tá eliminado. Conta tudo pra gente, Henrique André. Bom dia, amigo. Bom dia, Thiago. Um abraço pra você, pra quem tá acompanhando o Rádio Esportes. Agora é chovendo molhado aqui. Todo dia a gente fala de calor, mas eu tenho que falar. 33 graus, Thiago. Arrumei uma árvorezinha aqui, ó. Aí às vezes o sol entra, o sol daqui a pouco esconde, mas tá tudo tranquilo. Tô pronto pra trazer as informações aqui direto dos Estados Unidos. A Itatiaia, a rádio dos grandes eventos, trazendo todos os lances, né? Cada detalhe desse Mundial de Clubes que é histórico, é o primeiro com 32 times e é claro que a gente não poderia ficar de fora. Ô Thiago, ontem foi uma rodada surpreendente, né? Com resultados que muita gente não esperava. Por exemplo, o Benfica ganhar do Bayern 1-0 e com isso o Benfica virou o líder do grupo com 7 pontos e o Bayern com 6 ficou logo atrás. O Boca Juniors empatar em 1-1 com o Auckland City, que é o saco de pancadas da competição, perdeu de 10 para o Bayern, também depois tomou uma goleada para o Benfica 6-0. E o Boca, o torcedor tá na bronca com o Riquelme, que é o presidente, e quando desembarcar na Argentina pode ter certeza que vai ter protesto, assim como aconteceu com a torcida do Porto. O Porto desembarcou em Portugal e o torcedor ficou na bronca, foi para o aeroporto protestar contra esse resultado. Só que o Flamengo também empatou 1-1 com o Los Angeles, mas aí foi aquele placar já esperado. Felipe Luiz colocou uma equipe alternativa, por quê? Porque o Flamengo já está classificado em primeiro e vai enfrentar o Bayern de Munique, que é uma pedreira que a equipe carioca vai ter pela frente no Mundial. Quem chega agora com a gente aqui no Rádio Esportes é o técnico Felipe Luiz, para falar sobre esse desafio importantíssimo. Será que o Flamengo, Thiago, vai bater de frente com o Bayern, vai para cima, vai ficar recuado? O treinador flamenguista revela a estratégia para superar a equipe alemã. Para mim, o Bayern, claro, faz parte dessa elite. É um time, um colosso, né? Gigante europeu, time absolutamente dominante nos seus jogos, no seu campeonato nacional e com um elenco extraordinário. E com o treinador, obviamente, também excelente, né? Onde também nos dá muitas ideias para poder copiar e trazer para o nosso modelo também. Só que um jogo, tudo pode acontecer. E a forma que nós temos de jogar, nós temos de preparar os jogos, nós temos o nosso modelo de jogo, nós temos de treinar, de estudar os adversários, depois passar todo o plano para os jogadores, é sempre a mesma. Segundo o DNA do Flamengo pede, você tentar tirar a bola do adversário, propor, pressionar, depois propor jogo e ser o mais vertical possível. Isso que é o que o torcedor pede e é isso que nós vamos tentar fazer. Depende daí do adversário que a gente tenha pela frente. Sabemos da qualidade que eles têm e da forma que eles jogam. E aí, claro, com certeza, eles vão tentar fazer o jogo deles, impor o ritmo deles e nós vamos ter com certeza também a nossa chance de poder fazer a mesma coisa e no final, que vença o melhor. Tá aí então o Felipe Luiz, que no final vença o melhor, palavras do técnico do Flamengo. Antes de voltar aí para vocês comentarem essa fala do Felipe Luiz, vamos passar os jogos já definidos das oitavas. E eu esqueci de falar aqui da vitória do Chelsea por 2-0 sobre o Esperance e o Chelsea também avançando em segundo lugar no grupo do Flamengo. No sábado a gente vai ter o duelo brasileiro, um vai ficar nos Estados Unidos e o outro vai dar adeus. Palmeiras e Botafogo, 1h no Lincoln Field. Inclusive o Botafogo, ele acaba de soltar uma nota que o zagueiro Bastos, com lesão no joelho, está retornando para o Brasil e é baixa aqui no Mundial. O Benfica vai encarar o Chelsea às 4h no Bank of America, em Charlotte. E no domingo, Inter Miami de Lionel Messi e Suárez vai enfrentar o Benfica ao meio-dia no estádio Mercedes-Benz em Atlanta. E o Flamengo, como a gente destacou, vai pegar o Bayern de Munique às 4h, este jogo no estádio Hard Rock em Miami. Falas pesadas aí do Felipe Luiz no sentido de não vamos esperar não, vamos pra cima também, né, Thiago? Ah, e ele tá certo, Henrique. Eu vi muita gente, agora o Mengão não vai aguentar, é o Bayern de Munique. Poxa, já tivemos vários exemplos aí nesse Mundial de que dá pra encarar sim. Por que não? Eu vi um Bayern de Munique contra o Benfica ontem também, pelo amor de Deus, vi nada demais, viu? Cara, o Miller perdeu um gol, eu vou te falar também, tá de aposentar, hein, Miller?
cara a cara, perdeu a chance e o Bayern derrotado pro Benfica, que é bem fraco também. Ô, Mengão, sou mais o Flamengo nessa disputa com o Bayern de Munique. Ô, Thiago, tá circulando um vídeo aí de torcedor do Flamengo cantando aquela musiquinha que dá azar, né? O Bayern pode esperar, sua hora vai chegar. Ô, gente, faço não, que já deu errado uma vez, hein? Do Flamengo, você é torcedor do Vascão da Gama, não pode ser torcedor do Flamengo. E o Marcos Braz, que foi quem puxou esse gritinho, tomou rumo, né? Hoje é diretor do Remo, inclusive, o Marcos Braz, que foi o protagonista aquela cena bizarra, né? Flamengo campeão da Libertadores, e ele no vestiário cantou: o Real Madrid pode esperar, que a sua hora vai chegar. 11h47, a hora que chegou é de Nath Fiuza, é de Alexandre Simões. Ô, Nath, dos jogos de ontem, algo que te chamou a atenção, esse jogo do Boca Juniors, jogando com o time semi-amador, digamos assim, do Auckland. O Henrique André já falou, cobrança pra cima do Riquelme, que é o presidente pesada. O Porto chegou lá em Portugal com muito protesto. Os europeus não ligam. Torcida do Porto foi pro aeroporto protestar para pegar os jogadores depois da eliminação precoce no Mundial de Clubes. Flamengo e Bayern. Eu sou mais o Mengão, viu, Nath Fiuza? Bom dia. Bom dia, Thiago. Um abração para você, para o Simões, para o Henrique, quem tá ligadinho conosco aqui no Rádio Esportes. Olha só, esse jogo do Boca Juniors chamou muita atenção porque se esperava mais uma goleada para cima do Auckland. Inclusive, o Boca Juniors precisava dessa goleada se quisesse seguir sonhando com a classificação e simplesmente não conseguiu, né, impor um jogo físico, um jogo ofensivo forte contra uma equipe que você bem destacou é semi-amador. E aí, eu vi até o Cavani, uma fala dele no pós-jogo, falando tentando minimizar a situação, não é algo tão grave assim, nós estamos falando de uma competição mundial e etc e tal, mas para mim é sim uma mancha, uma vergonha para a história tão vitoriosa do Boca não ter conseguido vencer, se impor frente a uma equipe tão inferior, ainda que a gente esteja falando de um Boca Juniors bem limitado nessa disputa do Mundial. O Bayern de Munique, que você destacou no jogo contra o Benfica, eu acho que a gente tem que fazer aqui um parêntese, que já era um Bayern de Munique um pouco mexido, né? O técnico Kompany preservou alguns titulares, colocou ali no segundo tempo. Quando colocou, inclusive, o Bayern de Munique foi pra cima, pressionou, fez gol que foi anulado, mandou bola na trave. Então, assim, quando forçou um pouco mais o ritmo, o Bayern de Munique teve condição, mas estava também ali num espírito mais modorrento. Eu acho que vai ser um Bayern de Munique diferente para essas oitavas contra o Flamengo. Obviamente chega como favorito, tem um time muito forte, opções muito qualificadas no banco de reservas, é uma equipe que tem um ataque muito poderoso, um grande goleiro, mas também não gosto dessa história de que existe time derrotado de véspera, né? É um jogo único, muita coisa pode acontecer, futebol é um esporte muito imprevisível, nessas situações a diferença técnica entre as equipes acaba diminuindo, o que favorece o time que está num contexto ali de inferioridade, que nesse caso é o Flamengo, né? Então o Flamengo pode se aproveitar aí de um jogador expulso do Bayern, pode se aproveitar de um gol relâmpago para encaixar a sua estratégia, e gostei do que disse o Filipe Luís, de tentar pressionar, de tentar ser um time vertical, objetivo. Eu acho que o caminho pode ser esse, desde que seja um Flamengo também muito aplicado defensivamente, um time compacto e organizado dentro do campo. Tem que jogar sem medo, sem medo. Já provamos aí que temos condições sim de enfrentar os grandes da Europa. O Alexandre Simões, já vamos falar do Fluminense, mas antes falando dos confrontos, aliás, é o tema da pergunta do programa de hoje, hein? Vamos ter um Palmeiras e Botafogo sábado, 13h, transmissão da Itatiaia, logo depois do Rádio Esportes. No sabadão tem Palmeiras e Botafogo. Jogaram na Libertadores ano passado e eu quero saber em qual fase foi no mata-mata da Liberta que Palmeiras e Botafogo se encontraram. Vamos ter esse reencontro no sábado. O Alexandre Simões, o torcedor tá curtindo e, aliás, esse Mundial trouxe algo impressionante, né? A gente tá torcendo para clubes que não são os nossos. Eu, pelo menos, todo jogo de brasileiro que eu vejo, mas nem gosto muito do Flamengo. Flamengo e Bahia, sou mais Flamengo. Nem curto muito o Botafogo. Pô, torci pra caramba Botafogo e PSG. Tá dando uma mudada até na cultura aqui do nosso futebol. Professor Alexandre Simões, bom dia. Bom dia, Thiago. Bom dia, Nath, Henrique, André, quem acompanha a gente. Sem dúvida, né, o Thiago. Virou uma coisa assim de nós contra eles, né? E eu acho que isso é muito bacana. Isso fez a competição pegar aqui no Brasil, tá? Podemos dizer que é meio que uma febre essa Copa do Mundo de clubes. Uma bola muito dentro da FIFA.
Não sei se na Europa existe a mesma repercussão, a mesma percepção, embora o Beckler tenha falado, né, que os canais transmitem logo no início do torneio. Agora, tem um ponto interessante, tá, o Thiago? O Henrique falava ali dos confrontos que já estão definidos, tá? E a gente caminha realmente para ter um Brasil versus Europa a partir das oitavas de final. Por quê? Tudo leva a crer que nós vamos ter 10 europeus e 4 brasileiros num universo de 16 clubes. Aí o Inter Miami já é um intruso, né? O time do Messi, e não deixa de ser uma surpresa, porque todo mundo imaginava que fosse ser o Porto de Portugal, e o River Plate aparece ali, ele é hoje o primeiro colocado do grupo E, mas ainda tem um confronto contra a Internacional que pode tomar essa posição. Mas, de toda forma, vai tudo dentro do contexto, mas com um aspecto. Não dá pra gente deixar de destacar realmente que o futebol brasileiro faz um bom papel. Por mais que o Botafogo tenha perdido pro Atlético de Madrid, o Flamengo ontem empatado num jogo que já era um amistoso, né? E a gente percebia isso claramente. E com um agravante, né, Thiago? O Flamengo já entrou em campo sabendo que ia pegar o Bayern de Munique. Então aí a sensação de se poupar, ela aumenta, né? Ninguém quer perder um jogo desse em duplo sentido, né? O jogador não quer deixar de estar 100% para entrar em campo e muito menos perder pro Bayern de Munique, que o Flamengo venceu o Bayern de Munique, é realmente mais um grande feito da equipe rubro-negra nessa Copa do Mundo. A equipe rubro-negra que, na minha opinião, tá? A gente não sabe como os europeus vão encarar as fases de mata-mata, Thiago, mas o Flamengo, para mim, é o único brasileiro com reais chances de levantar esse título, mesmo que os europeus passem a encarar com um afinco maior, com mais intensidade a fase de mata-mata. Claro que com diferenças, tá? Mas o Flamengo tem sim um elenco que pode chegar e fazer jogos contra os europeus, e eu acho que a partida contra o Chelsea mostrou bem isso, né? Foi um Flamengo dominante, um Flamengo jogando o Chelsea para trás e fazendo 3, e poderia ter feito muito mais. O Flamengo que ontem, aliás, não foi nem sombra, né, Simões? Não. Esse Flamengo do Chelsea. Tanto o Flamengo quanto o Palmeiras, eu tive a sensação que nesse último jogo de grupo, né, o Palmeiras com o Inter Miami e o Flamengo ontem com o Los Angeles, de que tiraram o pé, sabe? Ficou um joguinho modorrento. Mas eu não sei se você e a Nath vão concordar, Thiago, mas o que eu percebo é que o Palmeiras não fez uma grande fase de grupos. O Palmeiras não apresentou, por mais que tenha vencido o primeiro jogo, mas não foi brilhante, né? Sim, não foi brilhante, não apresentou o que a gente esperava dele. Tá? O Palmeiras não conseguiu apresentar o que a gente esperava dele. Eu acho que em momento algum, e no jogo do Inter Miami, eu acho que isso ficou muito, muito evidente. Tá? Agora já o Flamengo não. Já o Flamengo acho que foi dentro do que a gente esperava e imaginava, sendo que eu não imaginava uma superioridade tão grande do Flamengo sobre o Chelsea como aconteceu. E foi uma superioridade do Flamengo sobre o Chelsea. O Flamengo tomou as rédeas do jogo, comandou as ações, e quando perdeu, né, e perdeu o primeiro tempo, perdeu de forma injusta. Não merecia estar perdendo a partida. Mas na segunda etapa passou por cima, e aí também com outro ponto, que eu acho que é um diferencial do Flamengo, um pouco em relação ao Palmeiras e muito em relação a Botafogo e Fluminense. O poder do banco. O Flamengo mudou o jogo a partir das suas mexidas. E, vamos falar a verdade, né, Thiago? Como revela jogador o Flamengo, o tal do Wallace meteu outro gol, outro golaço, gol de quem sabe jogar bola, né? O Flamengo revelando mais uma joia, mais um talento. Ô, Nath, você tá com o Simões, Palmeiras, como sempre, né? Vamos falar a verdade, o Palmeiras do Abel Ferreira, um ou outro momento aí brilhante, mas é um time muito mais eficiente do que aquele time lúdico que dá show, né, Nath? Sempre foi assim com o Abel, e efetivo que é e que foi, tanto que o Abel é o grande campeão da história, o maior técnico vencedor do Palmeiras, Nath. Thiago, é um time que joga muito mais pelo resultado do que pelo show, né? Pelo encantamento ali, é um Palmeiras que sofre em algum momento. Eu concordo que acho que dos brasileiros, no combo ali das 3 partidas, foi quem menos encantou. O primeiro jogo do Palmeiras deixou uma perspectiva muito positiva, o jogo contra o Porto, ainda que o Palmeiras não tenha vencido, porque foi o jogo em que o Palmeiras conseguiu ser mais dominante, teve muitas oportunidades, foi pra cima do adversário, conseguiu ser superior em volume ofensivo, colocou
colocou o Porto nas cordas ali, empurrou o time adversário para a defesa. Aí o segundo jogo venceu, mas em algum momento da partida não conseguiu ser dominante. Contra o Inter Miami ficou aquela impressão de um Palmeiras que não estava na mesma rotação que o jogo precisava, ainda que num contexto já do Palmeiras quase que classificado. O Botafogo sofreu ali no último jogo contra o Atlético de Madrid, eu acho até já um pouco cansado e de alguma forma também já se preservando um pouco, mas teve a grande atuação contra o PSG. E o Flamengo ontem também já sentiu o time se poupando um pouco, mas de fato o grande jogo do Flamengo foi contra o Chelsea. A atuação do Flamengo contra o Chelsea, do Botafogo contra o PSG, acima dos demais, até acima para mim do que foi o Fluminense contra o Borussia, ainda que o Fluminense tenha surpreendido muito. Vamos ver o que vai ser o Fluminense hoje, porque esse time sul-africano é perigoso. Deu um calor danado no Borussia Dortmund, viu? Já vamos falar do Flusão, Nath. O Mamelot Sundowns. É o adversário. Gostou da pronúncia? Mamelot Sundowns. Ele parece o Brasil, né? Jogando o uniforme. Né? De costas, então, é amarelinho com o número verde. É a mesma coisa do Brasil.